Fala, investidores, tudo bem? Que bom poder falar com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da divulgação de resultados do segundo trimestre de 2026 do Banco do Brasil. Vamos verificar alguns pontos importantes do relatório com aquilo que foi dito pelos altos executivos na live de divulgação desses resultados. Então, um vídeo muito importante que você tem que assistir até o final. Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você como sempre. Antes de prosseguir, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que fazemos aqui no canal. O Banco do Brasil, Banco Centenário, sempre foi visto como um dos melhores bancos do país para se investir. Um banco centenário que sempre pagou bons dividendos. Os investidores mais experientes sempre viram esse banco como o famoso cisne branco dentre os seus pares. Contudo, do ano passado para cá, devido a uma mudança de contabilidade, uma mudança regulatória, houve o aprovisionamento do PDD. O que é isso? Provisão para devedores duvidosos. O banco tem pego muito daquilo que tem de receita e provisionado por causa de devedores duvidosos. E isso tem penalizado muito o banco e tem diminuído muito o seu lucro. Por falar em lucro, já vamos aqui para a tela do computador para você ver qual foi o lucro do Banco do Brasil no segundo trimestre desse ano. Vem comigo. Então, conforme você observa aqui nesse slide, que foi retirado da própria divulgação de resultados do Banco do Brasil, foi apresentado na divulgação de resultado pelos executivos esse slide, você observa que o Banco do Brasil teve um lucro crescente. O lucro foi agora, no segundo trimestre de 25, de 3,9 bilhões. Um lucro muito robusto, que é quase 14%, 13,9% maior do que o apresentado no primeiro trimestre desse mesmo ano e 3,3% maior do que o segundo trimestre do ano de 2025. Então o lucro está crescendo. Isso é muito bom para o banco. Mas esse lucro crescente, ele ainda está muito aquém daquilo que o banco já entregou em outras épocas. Por quê? Como eu disse no começo do vídeo, o banco está sendo pressionado pelo PDD, pela provisão de devedores duvidosos. E esse aprovisionamento, essa parte do dinheiro que seria lucro, que está sendo reservado para caso haja calotes, isso está minando esse resultado do banco. E o problema que você observa, e está aqui também no próximo slide que você pode ver, é o quê? O aumento da inadimplência. A inadimplência no segundo trimestre de 2025, em junho de 2025, estava em 3,69% e não parou de subir até então. Nos resultados divulgados agora no segundo trimestre de 2026, essa inadimplência alcançou 5,61%. É uma inadimplência muito alta que está aumentando cada vez mais. E se eu tenho essa inadimplência aumentando automaticamente, o banco tem que continuar aprovisionando. Parte do seu lucro tem que ser guardado para evitar calotes. E isso vai impedir, por exemplo, que tenha um lucro líquido maior e uma distribuição maior de dividendos. E detalhe, tá? Muito tem se falado do agro. O agro é sim a carteira do Banco do Brasil que mais interfere nesses resultados. Mas não só o agro. Outros vídeos deixam de falar, por exemplo, da pessoa física. O Banco do Brasil também está com problema com as pessoas físicas. Então, um problema um pouco estrutural do banco. Quando eu falo do agro, isso aí já está muito claro para nós qual é o motivo. O agro está tendo uma fase difícil, já faz 2, 3 anos. Safra não alcança o preço que necessita, condições climáticas adversas, aumento nos insumos. Tudo isso aliado à taxa de juros alta, ou seja, os empréstimos para plantar, para produzir, estavam altos. Não conseguiram dinheiro para pagar e isso está refletindo na inadimplência do agro, que interfere muito no Banco do Brasil. Quando eu falo de PDD, os outros bancos também estão tendo que fazer. Itaú, Santander, Bradesco. Só que, para eles, a incidência dessa provisão é menor porque a carteira agro, por exemplo, é menor. Por isso, o Banco do Brasil acaba sendo mais afetado nesse momento, está pagando muito mais caro do que os seus pares. Nesse próximo slide, nós vamos ver o guidance. O que é o guidance? É a perspectiva do que o banco pensa em lucrar, do que o banco pensa em provisionar. É mais ou menos aquilo que ele imagina que ele vai ter de resultados no presente ano. E esse guidance que nós estamos vendo agora, que foi mantido nesse relatório do segundo trimestre, ele havia sido revisado no relatório do primeiro trimestre desse ano. Por quê? Eles imaginavam antes que no pior cenário eles iriam lucrar 22 bilhões de reais. E isso mudou. Quando divulgado o relatório do primeiro trimestre, eles colocaram aquilo que era o pior cenário, de 22 bilhões de reais de lucro líquido, para o melhor cenário desse ano. E eles mantiveram isso por enquanto. Mas observa comigo, faz uma conta simples.
O banco lucrou no segundo trimestre 3,9 bilhões. Lucrou no primeiro trimestre 3,4 bilhões. Somando tudo isso, eu tenho no semestre 7,3 bilhões de reais. Para que o banco consiga manter essa previsão de lucro de 18 bilhões, que é a menos otimista, ele tem que lucrar pelo menos 7,7 bilhões no próximo semestre. Se quisesse alcançar a previsão mais otimista, que é de 22 bilhões de reais de lucro líquido em 2026, ele teria que lucrar no próximo semestre 14,7 bilhões de reais. Eu acho muito difícil que o banco consiga alcançar esses valores. Então o que vai estar acontecendo? Ou o Banco do Brasil vai conseguir um resultado extraordinário no próximo semestre, nos próximos 2 trimestres, ou vai acabar revisando o seu guidance. E se eu fosse apostar, eu apostaria que iria revisar o guidance. Por quê? Não só o lucro líquido talvez não seja alcançado, como também a quantidade de dinheiro que vai ser necessária a provisionar será maior do que está prevista no guidance. E a gente vai falar a respeito disso um pouquinho aqui na frente, tá bom? Então, esse guidance, por enquanto, o banco manteve, mas é provável que ele vá revisar esse guidance no próximo relatório do terceiro trimestre de 2026. Porque não existem indicativos de que o banco vai conseguir um lucro de 10,7 bilhões, na pior das hipóteses, ou de 14,7 bilhões. É improvável que o Banco do Brasil consiga alcançar isso. Espero estar errado, porque também sou acionista do Banco do Brasil, mas os números não têm mostrado essa recuperação. Então volta aqui comigo. Analisando, na verdade assistindo a divulgação de resultados do banco, isso é muito fácil, tá? Se você quiser assistir também, entra lá, Banco do Brasil RI. Tem lá a central de resultados, tem lá um vídeo onde os executivos do banco comentam os resultados, bem como respondem algumas perguntas a respeito de tudo que está envolvendo o banco. Geralmente analistas renomados é que fazem essas perguntas. Então eu assisti essa divulgação de resultados para ter conteúdo para trazer para vocês aqui no vídeo. E eu achei interessante, lá perto do final já da divulgação de resultados, do vídeo, né, da live na verdade, um analista do Bank of America fez uma pergunta muito cirúrgica. Ele perguntou mais ou menos assim, ó, analisando todo o cenário, o aumento na inadimplência, a quantidade de aprisionamento que tem aumentado, vocês do banco, executivos do banco, imaginam que vai manter o guidance? Ou seja, o lucro líquido que vocês estavam projetando, vocês vão alcançar? O custo de crédito que vocês estavam imaginando, vocês vão manter? E o vice-presidente lá da parte financeira do banco, o senhor Giovanni, ele foi muito verdadeiro e muito claro na resposta dele. Ele disse o seguinte, ó, não dá para cravar, deixou em aberto. E falou o seguinte ainda, quando você olhar para o lucro líquido, olhe para a parte baixa, ou seja, para a parte mais pessimista. Entre 22 e 18 bilhões, olhe para os 18 bilhões. Quando você olhar para o custo de crédito, que está envolvido com o PDD, olhe para a parte mais alta. Entre 65 e 70 bilhões de reais, olhe para os 70 bilhões de reais. Então, o que o banco deixou em aberto nessa resposta? O que eu entendi nessa resposta? Que provavelmente, no segundo trimestre, vai haver uma revisão do guidance. O banco provavelmente vai trabalhar com um cenário mais pessimista. Por quê? Nós vimos, está aumentando a inadimplência, principalmente do devedor mais de 90 dias. Isso vai ter uma consequência de aumento no provisionamento e isso tudo vai pressionar o resultado do banco. E analisando ainda, né, esse vídeo de divulgação de resultados, o que você observa ali com os executivos do banco como perspectiva de melhora? Duas frentes, basicamente. Foi muito falado a respeito da aplicação de fato da medida provisória 1376, que vai trazer uma renegociação de dívidas aí. A perspectiva é que isso envolva só para o Banco do Brasil algo perto de 30 bilhões de reais. Uma outra frente que está sendo observada por eles, e foi muito dita, é a migração. Antigamente o Banco do Brasil, e esse foi um dos maiores problemas que ele teve ano passado, ele fazia os empréstimos com garantias não tão boas. Do ano passado para cá, principalmente 2026 para frente, 26, 27, ele está fazendo empréstimos com garantias reais. O que são garantias reais? São aquelas garantias que fazem com que o credor, quando ele toma dinheiro emprestado, ele pense duas vezes em ficar devendo. Porque ele sabe que se ele ficar devendo, a sua fazenda, o seu imóvel, os seus maquinários podem ser sequestrados pelo banco, vamos assim dizer, como garantia da dívida que ele tinha. Então essas duas frentes é o que os executivos estão olhando para uma melhora do banco. Melhora em que sentido? De que tudo isso vai fazer com que
o número de devedores que está subindo comece a cair, e se começa a cair o número de devedores de inadimplentes, automaticamente eu posso diminuir o meu PDD, a minha previsão para devedores duvidosos. O meu custo de crédito fica mais barato. Automaticamente isso aumenta o meu lucro líquido. E aumentando o meu lucro líquido, automaticamente eu consigo distribuir mais proventos para os meus acionistas. É essa a perspectiva da presidência ali, de todos os executivos do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não mostra nos seus relatórios hoje uma perspectiva de melhora no curto prazo. Pelo contrário, ainda está passando por essa tormenta. Então vai se recuperar? Vai, mas isso ainda vai levar tempo. Então, neste momento, o Banco do Brasil ainda não é uma empresa portável, na minha opinião. Como eu disse, não é sugestão de compra, não é sugestão de venda, é apenas a minha opinião, analisando os dados do relatório, bem como aquilo que foi dito pelos executivos. Você vai tirar sua própria conclusão se merece ou não esse banco receber o seu aporte. Era isso que eu queria trazer para você hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se isso aconteceu, curte, compartilha, comenta. Manda esse vídeo lá no grupo de amigos, no grupo de trabalho, para que mais pessoas recebam esse conhecimento financeiro. Dito isso, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.